Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra falar sobre mais um livro que eu li. Esse mês de abril, eu comecei o mês escolhendo lá na biblioteca onde que eu frequento este livro aqui, Kafka à Beira-Mar, do nosso querido Murakami. Mas antes de eu falar sobre esse livro, eu quero falar um pouquinho sobre o autor, o Murakami, que é um dos meus autores preferidos, um dos meus escritores mais queridos da vida, assim. Gente, eu tenho um carinho enorme pelo Murakami, eu já li muita coisa dele e muitos deles se tornaram, assim, meus livros preferidos, sabe? Aquela listinha dos mais queridos de todos. O primeiro que eu venho aqui, que eu lembro, que eu gosto sempre de falar pra todo mundo começar lendo Murakami por ele, é o Minha Querida Sputnik, que é uma história simples, curta, mas que já mostra muito como é esse realismo fantástico do Murakami. O Murakami tem um texto muito fácil, muito gostoso de ser lido, tá? E nesse Minha Querida Sputnik, você já percebe essa facilidade de comunicação dele com o leitor, de contar uma história pra gente, ao mesmo tempo cheia de reflexões, de situações profundas que levam a gente a pensar junto com os personagens a respeito dos fatos da vida. É um texto muito bem escrito, que gosta, né? Murakami gosta muito de trazer discussões filosóficas, existenciais, muitas vezes espirituais, né? Para dentro dos livros. Os personagens normalmente se veem envolvidos com situações misteriosas, com pessoas que estão vivendo momentos muito delicados, ou o próprio personagem está vivendo aquele momento super delicado, e a gente acompanha um período da vida daqueles personagens normalmente. E o Minha Querida Sputnik não foge essa regra. É um livro leve, gostoso de ler, e você consegue identificar muito bem o estilo de narrativa do Murakami. Então é a minha indicação para todo mundo que quer começar a ler esse escritor. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei encantada com essa história e tive vontade de reler, acabei não conseguindo, mas é um livro que sem dúvida nenhuma eu vou reler várias vezes na vida, porque acho que cada vez que a gente lê, a gente tem uma identificação diferente com a obra. Outro livro do Murakami que eu li é esse livro aqui, que também eu vou colocar a imagem aqui do lado, porque eu não tenho ele, eu li da biblioteca, tá? Que tem um nome gigantesco, eu fiz até uma cola aqui. O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. Gente, esse sem dúvida nenhuma, esse foi acho que um dos últimos lançamentos do Murakami, um dos últimos livros escritos por ele. E sem dúvida nenhuma entrou para minha lista de livros preferidos da vida. É um livro lindo, uma história super bonita, muito bem contada. Apesar de ter um final muito aberto pro meu gosto, tá? Mas é uma história muito bonita. Eu li esse livro em 3 dias, não é um livro pequeno, mas eu li ele em 3 dias. Eu fiquei encantada. Mais uma vez eu destaco a narrativa do Murakami, que é muito gostosa. As conexões que ele faz entre os personagens, entre os fatos que acontecem, a maneira como ele expõe os acontecimentos e os pensamentos e os sentimentos do personagem são muito agradáveis. É uma leitura que você acaba se envolvendo com muita facilidade. Se envolvendo não só com a narrativa, não só com a leitura, mas também com os personagens, né? Você acaba se cativando por muito deles. Eu li também um outro livro que eu sempre gosto de destacar, que é este daqui, também vou colocar a capinha aqui, é O Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida. Eu acho que é esse o título. Que na verdade aí é um texto mais autobiográfico, em que ele fala um pouco sobre ele, sobre a vida dele, sobre o hábito dele de correr, enfim, como ele faz uma relação da corrida, da preparação para uma maratona com a criação de um romance. É um livro muito interessante, mas aí ele já foge um pouquinho. Então até esse mês de abril aqui de 2015 eu tinha uma relação com o Murakami muito gostosa, tudo que eu tinha pegado dele eu tinha gostado bastante, tinha me identificado, e eu fui, eu acho, com muita sede ao pote para ler o Kafka à Beira-Mar. Deixa eu contar para vocês o que eu já tinha ouvido a respeito desse livro. Algumas pessoas mais próximas já tinham me dito que esse era o Murakami perfeito, era a obra perfeita, completa. Eu vi muita gente na internet também dando notas extremamente altas para esse livro.
tá? No Scooby, se vocês derem uma olhada, ele é um livro que tem praticamente 4, 4,5, 5 em quase todos os votos. Inclusive, eu cheguei a ouvir comentários que o Murakami foi extremamente cogitado para o Nobel de Literatura graças a esse livro. Então tá, né? Foi assim que eu cheguei e comecei a ler o Kafka Beira-Mar. Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho da história do livro para vocês então. Essa história se passa no Japão e nós vamos acompanhar a história de 2 personagens ao mesmo tempo. Uma dessas histórias começa na época da guerra, da Segunda Guerra. Ali nós acompanhamos um incidente com o pequeno Nakata, que é uma criança, né? Um incidente que acontece numa floresta, não só com ele, mas com um grupo de crianças, que acaba depois envolvendo militares e pesquisadores, cientistas, enfim. Acontece um incidente assim bem sinistro, tá? E a partir daquele momento, Nakata se transforma numa outra pessoa. Só para vocês terem uma ideia, ele se transforma numa espécie de um autista, não é exatamente um autista, ele perde algumas capacidades cognitivas, mas ao mesmo tempo ele ganha outras, como a de conversar com gatos. Vamos já avisando, se vocês gostam de realismo fantástico, esse é um prato cheio, esse é um livro fantástico no sentido mais F maiúsculo da palavra, tá? Bom, mas eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos falar agora sobre o outro personagem, que é o Kafka Tamura, e é assim que ele se apresenta no livro, e é o nome que a gente acaba tendo dele ao longo de toda a narrativa, tá? Kafka Tamura tá fugindo de casa, ele tem 15 anos, ele é um moleque que tá revoltado com o pai, resolve fugir de casa e vai se esconder numa outra cidade, numa biblioteca. Então, para nós, que somos amantes dos livros, se esconder numa biblioteca aos 15 anos, fugindo do pai, é uma aventura já bem interessante, né? Bom, até aí, nas primeiras 100 páginas do livro, eu estava completamente envolvida com a descrição da história desses personagens principais. E, como sempre, Murakami com uma narrativa super cuidadosa, muito bem feita, leve, fácil de ser lida, fácil de você se envolver com a história, enfim. No começo do livro, estava tudo correndo super bem. De repente, a história começa a tomar rumos muito fantásticos. Eu acho, hoje pensando, depois de alguns dias que eu terminei de ler, que eu não estava esperando aquilo, né? Eu tinha uma expectativa, acabou chegando outra coisa. E talvez eu não tenha entendido muito bem, justamente por isso eu não tenha conseguido entrar na história como eu deveria. Mas a verdade pra mim é que o livro, depois de um determinado ponto, se tornou uma leitura muito arrastada, extremamente cansativa e muito, mas muito fora da realidade. Eu acho que pra mim, nesse momento, ele pegou muito louco, assim, sabe? Eu comecei a achar ele uma viagem completa, total, sabe? Os acontecimentos começaram a não me prender mais. Isso foi me separando dos personagens. Eu não tinha, no final do livro, não tinha me envolvido com nenhum personagem, eu não tinha gostado de nenhum personagem. Eu já tava doida para que aquilo terminasse logo. Eu não via sentido em nenhum movimento mais que o escritor fazia com a narrativa. Quer dizer, eu tava só cumprindo a tarefa de terminar o livro. Tanto que assim, faltando 50 páginas pro final, eu decidi que eu não ia terminar. Falei, não, chega, tá ridículo isso, você não tá gostando desse livro, Rita, por que você vai continuar lendo esse livro? Mas eu ainda acreditei, ainda tive esperanças que Murakami não ia me deixar na mão e que ele ia me dar um final sensacional e ele ia conseguir amarrar tudo aquilo. Ia ser loucura, porque é um livro de 600 páginas, gente. Se em 600 páginas ele não... Se em 550 páginas ele não tinha conseguido ainda me cativar, não ia ser nas últimas 50, entendeu? Como todos os livros do Murakami, esse livro é cheio de referências musicais, filosóficas, literárias, mitológicas, é um livro completo nesse sentido, tá? Mas infelizmente as inserções fantásticas dele nesse livro, pra mim, soaram mais como uma, sei lá, parecia que eu tava no meio de um sonho, sabe? Era uma coisa muito onírica, mas ao mesmo tempo não era, tinham coisas reais acontecendo. Veja só, um capítulo falava de um personagem, outro capítulo falava do outro.
a estrutura da narrativa era linear dessa forma, quer dizer, a gente corria, em alguns momentos se voltava um pouquinho atrás para contar algum fato, mas quer dizer, não existe uma fragmentação na narrativa que possa gerar um desconforto, não é isso. São os acontecimentos mesmo, são os personagens, são as situações que eles vivem, que começa, pra mim, soou muito pouco convincente. E outra coisa, gente, eu gosto muito de bicho. Tem uma cena nesse livro que eu tive que fechar o livro e eu tava com vontade de vomitar, eu tava passando mal, literalmente. Isso não é uma coisa que acontece com frequência comigo, mas uma cena extremamente violenta. Eu achei de um mau gosto imenso uma cena daquela sem razão de ser no meio do livro. Eu até acredito que quem gostou muito dessa obra encaixe aquilo com possibilidades mil, mas eu achei de uma crueldade, de uma maldade, não só com a história, com os personagens, mas com o leitor também, sabe? Colocar a gente naquela situação tão horrível. Eu me senti mal, gente, eu fiquei mal mesmo, eu tive vontade de vomitar, eu não queria mais ler o livro, enfim, foi uma cena que poderia ter não existido, sabe? Bom, já deu pra ver que assim, eu não criei uma empatia de jeito nenhum com esse livro. Fiquei feliz por ter lido mais um livro do Murakami, que é um escritor que eu continuo gostando muito. Eu acho que eu não entendi essa história. Eu não consegui me envolver com nada, eu não consegui entrar no clima dela. Eu só achava aquilo tudo muito maluco, aquelas referências todas não fazendo muito sentido, não me levando a lugar nenhum. Não foi um livro que me emocionou em nenhum momento e nem que me pegou de maneira surpreendente, assim, me fazendo pensar na vida, nas coisas. Não, a única coisa que eu queria era tentar entender o que estava acontecendo e para onde a gente estava indo. Então, assim, gente, olha, é um livro que se quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque ele é muito elogiado, recebeu notas altíssimas, ele é um livro muito bem escrito, é um livro do Murakami, não tem como ser diferente. Mas, pra mim, foi um livro que não fez muito sentido, não bateu com o momento, quer dizer, não teve nada desse livro que tenha me marcado positivamente. Meu, ler 600 páginas, chegar no final e você se dar conta que não rolou, né, que não deu certo, eu fiquei muito brava mesmo, não com o escritor, mas comigo. Eu podia ter desistido. Eu fiquei brava, mas eu não fiquei brava com o escritor e nem com a obra. Eu fiquei brava comigo porque eu deveria ter desistido desse livro. Quando eu percebi que eu não estava conseguindo entrar. E principalmente quando teve aquela cena mais violenta, que eu me senti profundamente agredida com aquilo, eu me senti incomodada mesmo. Eu achei aquilo muito desnecessário. Eu devia ter, de alguma maneira, imaginado aquilo como um sinal para eu desencanar do livro, entendeu? Mas não, eu persisti. E no final eu fiquei muito brava comigo por conta disso, sabe? Mas enfim, são experiências que nós, leitores, a gente tem que acabar se acostumando, certo? Não acontece uma nem duas vezes ao longo da vida. São vários os livros em que a gente se dedica e no final acaba não tendo a reação, né, que a gente esperava. Mas olha, por favor, né, não desanimem com Murakami. Eu tô aqui fazendo um relato da minha experiência literária, não é resenha, tá? Eu tô aqui, gente, contando pra vocês um pouco do que eu achei da obra, da minha experiência literária com ela. Eu não tenho condição nenhuma de fazer uma análise mais profunda sobre isso. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita gente que tem elogios imensos a fazer esse livro. Portanto, eu deixo aqui a minha mensagem de que não desistam dessa obra. Leiam ela, inclusive voltem aqui depois pra discutir comigo. Eu gostaria muito de ser convencida de que valeu a pena ler esse livro, sabe? Eu gostaria muito de encontrar alguém que me mostrasse, sei lá, um raciocínio que eu não tive, né? Me mostrasse uma forma de enxergar o Kafka beira-mar de uma maneira mais produtiva, porque realmente, gente, eu terminei esse livro assim. Mas tudo bem, vamos para o próximo. Eu estou com a trilogia do Murakami aqui em casa que eu ainda não li. Quem já leu, por favor, deixa aí nos comentários o que achou. Se achou também muito maluco, um livro muito assim, viagem completa, porque eu agora fiquei meio assim. Quero comentários de vocês aí que já leram pra saber se vale a pena ler ou não, tá?
Bom, gente, é isso aí. Não foi uma experiência muito feliz, mas eu não podia deixar de compartilhar aqui e nem de deixar esse registro, né? Porque os vídeos servem pra mim também como um registro da minha experiência. Pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos eu leia esse livro de novo e fale, nossa, mas isso aqui é sensacional. Eu estou aberta para essas transformações, eu não me proíbo de mudar de opinião, ok? Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente gostar dos livros, mais a gente conseguir se envolver com eles, melhor é, né? Pra gente como leitor, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, é isso aí, valeu! Um super abraço, obrigada por acompanhar o canal. Eu volto para falar mais sobre as minhas experiências de leitura e sobre os livros que eu li, tá bom? Um super abraço, fiquem bem, tchau, até mais!